Então vamos orar. Eu cuido de você, você cuida de mim. Vamos lançar por terra aquilo que é ruim. O nosso amor é lindo, ele é infinito. Boa noite, querido. Aqui é o pastor Gisimiel. Seja bem-vindo a mais um programa Meu Casamento, um projeto para dar certo. Amém? Que Deus possa falar contigo nessa mensagem em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Cantares de Salomão, capítulo de número 8. Vamos falar especificamente de dois versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Amém? Vamos à leitura da palavra que diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura, o ciúme. As brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda ou todos os seus bens da sua casa, por esse amor, certamente a desprezaria ou o desprezaria. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando um pouco nesses dois versículos e esse versículo falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você hoje um pouco sobre esse assunto. O versículo de número 6, a gente vai ler com muito cuidado para vocês entenderem o que nós estamos querendo dizer nesse versículo. Veja bem, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. Esse texto está falando, da consistência do amor. Esse selo está falando que o amor, ele é mais forte do que a morte. Ele é mais poderoso do que a morte. É um fogo que jamais apaga, que jamais se acaba. Está dizendo que o amor, ele é capaz de superar qualquer situação, de vencer qualquer barreira. Se verdadeiramente você ama o seu cônjuge, se verdadeiramente você ama ele ou ama ela, esse amor é capaz de superar qualquer situação dessa vida. Até mesmo a morte, como diz esse texto. Ele é capaz de superar a morte. Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que são casadas e quando o seu esposo faleceu, ela até hoje não conseguiu outra pessoa. E uma delas me disse o seguinte: eu não me vejo, pastor, com uma outra pessoa, porque o marido que eu tinha era um bom homem. E sei que homem igual a ele eu não vou encontrar. Então ela se guardou para ele. Eu posso dizer com toda a convicção que ela era dele e ele era dela. Amém, amados? Então quando o esposo fala, põe-me como selo sobre o teu coração, falando com a Sulamita, estava dizendo para ela, pense em mim, lembra de mim, me tenha contigo, me deseje, busque a minha face, ou seja, busque o desejo de estar comigo, o desejo de estar ao meu lado, mesmo na distância, mesmo com dificuldade, mas busque estar ao meu lado, estar comigo. Às vezes essa busca ela é interessante, irmãos, que às vezes a pessoa está distante dos olhos, mas ela não pode estar distante do coração, ela tem que estar dentro do coração. E quando ele fala, põe-me como selo sobre o teu coração, é como lembrança, é como alguém que não sai do teu coração, é como alguém que guarda o carinho, o afeto, o amor, essa pessoa por um inteiro no seu coração. Quando ele fala que o ciúme é duro como a sepultura, está falando que o ciúme além do normal, o ciúme além do natural, ele passa a ser abusivo, a ter um poder de possessão, de ser possessivo. Ele pode destruir.
um relacionamento. Ele pode destruir um amor. Porque ao invés da pessoa que está sendo ciúme, de quem está partindo desse ciúme, ao invés de amar, ele tem um poder tamanho de possessão que ele é capaz até de ferir essa pessoa que ama. Até mesmo sem intenção de ferir, mas o ciúme acaba extrapolando a sua forma de pensar e ele acaba tomando atitudes que não era o que eles estavam esperando. Não era o que ele queria fazer, né? Agora, o interessante que fala também aqui, né? As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele ciúma a nossa adoração. O ciúme do Espírito Santo não é aquele ciúme possessivo doentio, pois nós temos o livre-arbítrio. O que ele deseja é que nós possamos o adorar. O que ele deseja é que nós viemos estar com ele. Mesma coisa é o esposo, está desejando estar com aquela mulher, está desejando estar com ela. Nós temos que ter esse sentimento, a mulher desejar estar com o marido desejar estar com a mulher. Controlar os seus ciúmes, saber que se ela ama ele de verdade, vai confiar nele. E se ele ama ela de verdade, vai confiar nela. Essa é a base da profundidade do amor de Deus. É a confiança, a base da confiança, do respeito. Agora eu quero falar do versículo de número 7. Esse eu digo que é muito tremendo. Que diz assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Sabe, querido? Essas águas aqui, ela não está falando de povo, de multidão. Ou não somente de povo, de multidão. Mas essas águas aqui estão falando de águas de tribulações. Estão falando de águas de perseguições. Estão falando de águas de contenda. Águas de confusão. Querido, é muitos casais que se separam por qualquer coisa. É muito casal que se separa por qualquer palavra, por qualquer besteira, por qualquer sentimento. Pelo amor de Deus e aquele amor que eles expressaram no início. E aquele relacionamento que eles tiveram quando eles eram noivos. Essas águas está falando da dificuldade financeira. Essas águas está falando da dificuldade espiritual. Essas águas está falando da dificuldade intelectual. Também intelectual. Porque tem gente que demora de entender a verdade. Você está ensinando, você está falando as coisas, mas não entra na cabeça. E aquilo acaba virando contenda, vira uma confusão. E acaba um ficando com raiva do outro porque de uma palavra mal colocada. E que a pessoa não entendeu ou não quis entender aquela palavra. Essas muitas águas, querido. Essas muitas águas são sentimentos. Sentimentos que a gente guarda de raiva. Sentimentos que a gente guarda de ódio, de rancor, sentimentos que a gente guarda, sabe? E aí a gente começa a ver aquela pessoa, já não começa a olhar com aqueles olhos que nós olhávamos antes. Começa a ver aquela pessoa com um olhar de desprezo, um olhar de distância dessa pessoa. E eu quero dizer para você, não permita essas coisas entrar no teu coração. Não permita que a situação financeira venha interromper o relacionamento de vocês. Não permita que a situação física venha interromper o relacionamento de vocês. É bem verdade que tem muitos que não querem entender. Tem outros que têm dificuldade de perdoar, sim. Tem casais que têm dificuldade de perdoar. O marido tem dificuldade de perdoar a mulher tem dificuldade de perdoar o marido. Ambos têm dificuldade de se entenderem. Cada palavra que se diz parece que é uma bomba. Cada palavra que se fala parece que está afligindo. Tem gente que chega até a dizer que está endemoniado, que está cheio de diabo. Misericórdia. O sangue de Jesus te repreenda. Saiba com quem você está falando. Você está falando com um homem de Deus. Você está falando com uma mulher de Deus. Não abra sua boca para falar coisinhas. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes o homem dá lugar ao diabo. E na hora da raiva a pessoa acaba dando lugar ao diabo e falando palavras que não deveria falar. Essas muitas águas são essas palavras, querido.
a gente não pode deixar ela apagar. E os rios são as palavras menores, são as menorzinhas, as menores palavras, essas que fazem acender a chama de um grande mar, de um grande rio, de um oceano. Então vigia, amém? Vigia, não deixa que essas coisas venham tirar o teu relacionamento, não deixa que o inimigo se apodere dessas palavras, se apodere dessa situação e venha interromper o seu relacionamento, aquilo que você tem de melhor com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo. Aí vem aqui outra coisa interessante aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa ou toda a sua fazenda, por esse amor, certamente a desprezaria. Ele está falando, o amor é tão grande. O amor que ele estava dizendo, o amor que ele sentia por aquela mulher é tão grande, que ele desprezaria qualquer coisa por causa daquele amor. Ele desprezaria dinheiro, ele desprezaria fazenda, ele desprezaria... Vou colocar nos dias de hoje? Ele desprezaria o carro, ele desprezaria uma casa, ele desprezaria o dinheiro mesmo por causa desse amor. Será que você é capaz de deixar um pouquinho de lado o seu orgulho, o seu ego? Será que você é capaz de deixar de lado um pouquinho o cuidado das coisas materiais do seu carro? Você, marido, será que você é capaz de deixar um pouquinho do cuidado do carro, do zelo do carro, dos bens materiais, por causa da sua mulher, para cuidar mais da sua mulher, para ter atenção mais da sua mulher? Você, mulher, será que você é capaz de deixar os fazeres da casa, muitas das vezes, não deixar desprezada a casa, mas estou falando no sentido de... Porque tem gente que só pensa em arrumar a casa, só pensa em arrumar a casa, só pensa em lidar com as coisas da casa, com a comida, com o filho, com isso, e esquece do marido. Ela esqueceu que a base do relacionamento foi o marido, a base da família foi o marido esqueceu que a base da família foi a mulher, foi a esposa, foi com ele, um com o outro, que construiu uma família e um lar. Esquece disso. Meus irmãos, eu venho te falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, não venda o que você tem de melhor, não deixe as águas, os rios afogar, destruir o amor de vocês, o relacionamento de vocês, a vida espiritual de vocês, a vida harmonial de vocês. Não permita que Satanás se apodere de palavras para criar uma destruição total, um caos total no relacionamento de vocês. Vocês foram criados por Deus, vocês foram criados para dar certo. Se vocês estão juntos, o casamento de vocês é um projeto para dar certo. Você não tem que entrar na estatística desses que separaram. Você não tem que entrar no pensamento daqueles que separaram. Outra coisa, não tome conselho com aquele que não tem vida no altar. Não tome conselho com aquele que não tem um casamento abençoado, com aquele que não tem um relacionamento bom. Cuidado! Cuidado, porque se ele não vai bem, se ele não consegue conduzir bem o seu casamento, o seu relacionamento, se ela não consegue conduzir bem o seu casamento, o seu relacionamento, se ela tem temperamental, se ele é temperamental, eles não vão conseguir te dar um bom conselho. E o que eles vão falar pode acabar destruindo, ao invés de unir vocês. Então vigia, vigia. Tem muita mulher iracunda por aí. E tem muito homem também iracundo por aí. Tem muitos homens e mulheres que não deixaram seu ego morrer quando aceitou Jesus. Continua com o império por falta da presença do Espírito Santo. Às vezes movido pela emoção, às vezes movido por algo momentâneo. É como o Espírito Santo fazia antigamente. Só usava e daqui a pouco saía. Só usava e daqui a pouco saía. Hoje já não faz habitação no coração. Por quê? Porque tem mais lugar para ira, tem mais lugar para raiva, tem mais lugar para o rancor. Tudo é motivo de contenda, tudo é motivo de briga. Com esses você não deve tomar conselho, nem com ele e nem com ela. Então, em nome de Jesus, seja sábio, busca no Senhor.
e não permita que esse mal venha destruir o teu relacionamento. Aprenda com Salomão. Ame a tua esposa como seu próprio corpo. Ame o seu marido como seu próprio corpo. E antes você cuida bem do seu corpo, não é assim? Então cuide bem do seu marido, cuide bem da sua esposa. Fale palavras bonitas para ele. Sim, mulher, você também fale palavras de amor para ele, palavras carinhosas, palavras de carinho para ele. Ele também, da mesma forma, tem que falar palavras carinhosas para ela, palavra de amor, palavra de carinho para ela. Ambos têm que viver um relacionamento que faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Eu gostaria de falar para você, vai lá no nosso canal, Canal Moriá, se inscreve lá, assina o sininho. Em breve você vai estar recebendo mensagens, louvores. Amém? Breve nós teremos um conteúdo muito abençoado que vai abençoar a você e toda a sua família. Amém, querido? Vai lá no Canal Moriá, no Facebook, no Instagram também, né? Vai lá, se inscreve, deixa lá um joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus.